diz: onde 2 ou 3 estiverem, Jesus estará no meio. 4 já está bom. Primeiro desafio, irmãos. O desafio é ler todo o capítulo 8 de Romanos e meditar na palavra de Deus, o capítulo 8 de Romanos. Bem tranquilamente, lendo e meditando, lendo e meditando. Amém? Você vai fazer isso? Amém. E depois que você meditar, irmãos, deixe Deus, deixe o Espírito Santo falar com você sobre aquele capítulo 8 de Romanos. É uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Toda a Bíblia é linda. Mas quando Paulo se expressa no capítulo 8, ele está cheio de convicção. Eu vou falar sobre convicção, mas eu quero pegar Timóteo, porque Paulo está escrevendo essa carta a um jovem, e ele está dizendo assim, você tem que ler todo o contexto desse capítulo 2, mas eu quero pegar esse versículo, onde Paulo, todos acharam? 2 Timóteo capítulo 1, amém? Obrigado. Versículo 12, diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Está aí, sei? Eu não estou errado? Não. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Às vezes o dedo louco aqui e bota coisa errada mesmo. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Nós vamos começar por aqui, pelo começo, e vamos indo para Romanos 8, tá bom? Sabe, irmãos, quando eu li esse texto, eu vi uma palavra bem clara: convicção. Convicção é o que falta hoje para muitos de nós, irmãos, dentro da igreja. Vou fazer uma brincadeira com você hoje. Não gosto muito de brincar, os caras sério, vamos uma brincadeira. Tem muito marido, talvez, irmãos, que não tem convicção que casou com a mulher que era aquela esposa que era para casar. Estou certo ou errado? Deu silêncio, cara. Tem muito esposo, marido, que às vezes assim, não sei se essa era para me ter casado, porque me avisaram, ei, que eu viu? Se eu tivesse ouvido, não teria casado. Tem muita esposa que pensa a mesma coisa. Tem muitos filhos, irmãos, que eu já ouvi dizer assim: eu não queria ser filho dessa mãe, desse pai. Eu queria ter um pai e um irmão. Profético, recebe. Deus nos Pai espiritual. Pai espiritual. Prepara, Deus. Recebeu, ele recebeu. Tem ou não tem, irmãos? Você não viu muitos filhos dizer: eu queria que fosse meu pai. Muitos pais dizendo para os filhos: nasceu mesmo desejado. Eu queria que fosse meu filho. As pessoas estão faltando convicção. Sabe aonde falta mais convicção nos últimos tempos? Dentro da igreja, irmãos. As pessoas não têm convicção de quem é Cristo, que são filhas de Cristo, que Ele é Pai, que Deus é Pai. Muitas pessoas não têm convicção que o Evangelho é o Evangelho da verdade, palavra da vida, que mata a sede. Você tem convicção do porquê você está aqui nessa noite? A gente tem que ter convicção, irmãos. Senão eu vou ser uma marionete. Vou vir e vou ir. Pessoas sem convicção, irmãos, elas acabam parando, sabe aonde? Pessoas sem convicção diante do Evangelho, elas vão parar no inferno. Verdade. Porque a mentira do diabo é tão grande que se me falta convicção, eu não acredito nele. Se me falta convicção naquilo que a Escritura diz que eu sou, eu vou acreditar na mentira. A mentira do diabo é tão grande que diz assim: o que tu quer casar? Tem tanta mulher aí fora. E a minha falta de convicção, que aquela esposa com quem eu casei, aquele marido, ele está torto, ele está todo arrebentado, ele não tem jeito, mas em Cristo todas as coisas mudam. Lá elas mudam. Em Cristo tudo que era estragado, vamos dizer assim, que foi tocado um dia por Satanás, ele ajeita, ele arruma. Mas falta convicção. Às vezes falta convicção para achar que o meu casamento não dá mais certo, então eu vou ficar dentro da igreja assim. E não é assim, irmãos. Nós precisamos ter convicção, amém?
E Paulo era um homem cheio de convicção. Eu fiz algumas perguntas, eu quero transmitir para você, através desse texto, algumas perguntas que Paulo, através do texto, faz para mim e para você. Por exemplo, você tem padecido ou sofre por causa do Evangelho? Nós temos padecido, nós temos sofrido afronta, somos perseguidos por causa do Evangelho. Nós estamos aí se escondendo por causa do Evangelho. É tão fácil o acesso que nós temos ao Evangelho, que eu creio que essa facilidade faz com que a minha convicção não é para mim essa palavra. Não preciso estudar tanto a palavra. Não tem. Você, aqui outra coisa, segunda, você não se envergonha do Evangelho que você prega? Você tem vergonha ou não se envergonha do Evangelho que você prega? Que você pregamos? São perguntas que Paulo está dizendo, não me envergonhe. Se você for ler o contexto que Paulo estava falando, muitos de nós teríamos vergonha de pregar onde ele estava pregando, talvez, de viver o que ele estava vivendo, talvez. Você sabe quem você tem acreditado? Porque Paulo diz, olha, não me envergonhe, eu padeço, eu sofro, porque eu sei quem eu tenho crido. Você sabe quem você crê de verdade? Você crê em mim, crê numa sigla, você crê na célula. Você vai na célula por quê? Porque você crê que Jesus vai estar lá e vai ministrar, ou porque é mais um evento da igreja? Você sabe em quem você tem acreditado verdadeiramente para levantar a mão e dizer, não me importa mais nada. Eu quero Jesus. Só queremos a Ti, Jesus. São perguntas que Paulo está dizendo. Você crê que Deus é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia? Nós temos depósito. Você parou para pensar que Paulo diz, olha, é poderoso para guardar um depósito até aquele dia. Mas uma outra pergunta antes dessa talvez é, você é um depósito ou você tem um depósito para que Deus possa guardar até aquele dia? Paulo está dando um contexto de convicção para Timóteo. Timóteo, a palavra é essa. Essa é a palavra que eu prego. É assim que tem que viver. Amém? E irmãos, eu tenho tomado decisões na minha vida, como pessoa, como homem, como marido, principalmente como ouvinte e pregador da palavra. Deus tem me chacoalhado. Eu estou cansado, mas cansado de a gente viver esse evangelho superficial, barato de R$1,99, mesquinho, orgulhoso, cheio de umbricologia, aonde o que é bom manda vir. Se tem bênção, eu quero. Mas se tem aflição, sofrimento, se tem que perder para ganhar, não, daí não é o evangelho que serve para mim. Ou nós vamos ter que passar por aquilo que Paulo diz nas cartas dele, que é bom sofrer por causa de Cristo, ou nós vamos querer esse evangelho barato de R$1,99. A gente pega, usa 3 vezes e foi o brinquedinho de R$99. Ou a gente vai querer realmente viver o que as escrituras dizem para a gente viver. Isso tem um preço altíssimo. Ou a gente vai encher templos e mais templos, casas e mais casas, e nada vai acontecer. E a grande verdade disso tudo, irmãos, é que muitas pessoas, nós que estão lá fora, que estão talvez aqui dentro hoje, gostam do evangelho barato, superficial, sem graça, sem gosto, sem cor. Porque é cômodo, é bom, é legal. Mateus 6,33, a palavra de Deus, ela se repete, parece sempre a mesma coisa. Mas Jesus está dizendo assim, busquem em terceiro lugar, porque primeiro vem outras coisas, é isso? Não. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, mas isso era para aqueles homens daquele tempo, não é para nós, irmãos. Porque é para lá que nós vamos querer ir. Em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Simples. Existe algum evangelho diferente aqui? Existe. Busque em primeiro lugar a solução das tuas finanças, a solução do teu casamento, a solução da tua doença, a solução disso, daquilo outro. Depois você vai entrar no reino de Deus.
É só você ligar a televisão, é isso que estão pregando por aí. É só você, talvez, em algum lugar, em Osório, em outra cidade, é isso que estão pregando por aí. Busque, receba primeiro. Primeiro, depois que eu tiver meu marido, aí sim eu vou adorar a Deus. Depois que eu me formar, eu vou buscar o reino dos céus. Não, irmãos, a palavra é clara. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas essas outras coisas, se forem ou não, para nós não importa, porque nós vamos entrar no reino. Vão ser acrescentadas. Amém? Ou você discorda comigo? Se você discorda, tudo bem. Não tem problema. Mas o evangelho que eu enxergo é esse, é o primeiro lugar. E quando eu quero buscar em primeiro lugar o reino dos céus, você pode ter certeza. Aflição e sofrimento. Aflição e sofrimento. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, irmãos, vai bater de frente com a pelanca e com o osso. E isso é aflição e sofrimento. Isso faz com que o coração dispare. Isso faz com que a gente não queira, a gente não quer. Porque as coisas dessa terra são boas. Quando a gente é do mundão, mas bem mundão, vai dizer que não é bom ficar dando uma espiadinha no Big Brother Brasil. Irmãos, o Brasil não, pastor, meu Deus, isso não, pastor. Irmãos, a carne ela gosta das coisas da carne. A carne milita com as coisas da carne. E é assim. Ou você acha que no verão, muitas vezes eu tenho que me privar de ir na praia, porque se eu chego lá e tá um calorão, eu olho aquela violinha, aquela batatinha frita e uma cerveja, não, eu sou espiritual, essas coisas aí. A carne vai querer comer e beber. Mas se eu não buscar em primeiro lugar as coisas do reino, irmãos, a minha carne vai me vencer mesmo. E o meu evangelho vai ser um evangelho barato, que eu vou dizer assim, uma cervejinha de vez em quando não tem problema. Uma olhadinha de vez em quando não tem problema. Tem problema sim. Porque quem é do Espírito, olha para as coisas do Espírito alto. Quem é da carne vai querer olhar para as coisas da carne. Isso é evangelho barato. E do contrário, matar a carne. Que coisas, pastor? Que coisas são essas que trazem aflição? As coisas que trazem aflição é quando a gente fica desenfreado, querendo a todo custo não acreditar que Deus é um Deus poderoso para mudar. Não, mas eu com Deus e dinheiro é uma coisa, eu só com Deus e sem dinheiro é outra. Vamos que te dane o dinheiro. Tu não conhece a minha história, pastor. Eu estou conversando talvez com alguém aqui, tá? Tu não conhece a minha história, pastor. Tu não sabe as minhas dívidas. Vai para Deus e Ele vai te ensinar a organizar as tuas dívidas. Você não vai correr como um louco atrás do dinheiro. Você pode ter certeza disso. Aflição e sofrimento. E ninguém quer viver isso, tá bem? Vocês estão tudo sério. Eu voltei de férias, vocês estão tudo sério. Paulo diz: eu sei quem tem crido. Eu continuo perguntando: você sabe quem você tem crido? Nós precisamos fazer essa pergunta, irmão. Porque qualquer hora dessa pode aparecer na vida do pastor, está repreendido, na minha vida está com um câncer, vou estar mais na cama, e daí eu vou ter que fazer essa pergunta de novo: você sabe quem tem crido? Ou eu vou fazer para mim: pastor, agora, mas sabe quem tu acredita? Porque isso é convicção, irmão. Ninguém aqui está livre de andar num carro e ficar depois numa cadeira de roda. Estamos livres. Não, mas se eu tiver convicção, mesmo na cadeira de rodas, irmãos, não tem problema. Eu tenho de convicção quem eu tenho crido. Tenho visto muita gente, tem convicção. Deu a primeira marolinha, quer ir embora, quer largar o Evangelho de Cristo. Isso não é convicção, isso é inconstância. Se está bom, está bom. Se está ruim, vou embora. Isso não é Evangelho. Paulo estava ruim, mas ele exalava a convicção. Quem é convicto pelo Evangelho não conjuga o verbo pedir. Isso é Evangelho barato. Me dá. Sabe qual é o verbo que nós devemos conjugar? Creio, crer e servir. Eu creio e sirvo. Eu creio e sirvo. Daí se a gente conjugar assim: eu creio, tu crê, eles creem. Dá ou não dá uma unidade? Eu sirvo, tu serve, eles servem. Dá ou não dá uma unidade? Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo não é um Evangelho barato. Ele custou caro e nós não temos condições de pagar. Nenhum de nós. Mas nós queremos transformar ele no Evangelho barato.
Abra comigo Tiago, capítulo 1, versículo 2. Eu vou para Romanos, vou tentar ver os versículos que eu tenho para ler. Tiago 1, 2 e 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Diz assim: meus irmãos, estou lendo na NVI, tá? Talvez a tua versão tenha uma letra diferente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança da criação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quer buscar as coisas que a gente quer buscar? Integridade e maturidade dentro da igreja. Porque, irmãos, se você está sendo provado em alguma coisa, eu vou dizer para você, é porque você é uma pessoa de fé. Porque a fé, quando você é provado, diz que produz perseverança. E se você está provado, não é para você desistir, é para você perseverar. Porque está produzindo algo na tua vida. Amém? Amém. Convicção é gerada por uma vida cheia de provas. Considere um motivo de grande alegria as provas. Não desanima, não. Não abre mão, tu está passando assim, porque tu quis, ó Deus, sai para mim, eu vou suportar. Eu quero vencer, eu vou conseguir. O combustível para ser provado em nós, irmãos, está em você, em mim e você. Nós devíamos nos alegrar. Essa prova Deus me deu porque Ele sabe que eu sou homem de fé, uma mulher de fé. Só pode. Porque a Bíblia diz que a prova da nossa fé. Você tem sido testado nos últimos dias, nos últimos tempos? Quem tem sido testado aí? De alguma forma, tem um monte de gente, eu tenho sido. Deus tem me testado em muitas coisas. E muitas vezes a minha vontade é de explodir. Perseverança, estou testando a tua fé. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Amém? Para quem tem que testar a fé, irmãos? Para nós sairmos da imaturidade e da corrupção, porque a palavra de Deus vai dizendo, a fim de que sejamos maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Maduro, pessoas maduras, irmãos, que vão olhar para as dificuldades e vão dizer, eu vou passar por isso. Isso vai ter que passar. Isso uma hora vai ter que passar. E eu quero ver com você, irmãos, naquilo que Paulo acreditava. E ali em Romanos, agora 8, se você abrir, eu não vou ler todo o capítulo 8, mas eu quero passar rapidamente. Por isso eu pedi para você ler. Porque eu tenho certeza que muitas outras coisas Deus vai falar com muitas outras pessoas sobre convicção nesse texto. É muito profundo Romanos 8. Mas eu quero passar rapidamente por cima, quando assim, ó. Quais eram as convicções de Paulo, segundo Romanos 8, capítulo 8 de Romanos? É tudo que nós precisamos, irmão. É tudo que eu e você precisamos para vencer esses sofrimentos, essas aflições, essas lutas que você está precisando. Porque eu estou falando para pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Quem não quer, não vai querer entender isso aqui. Mas quem quer, vai entender assim, ó. Por que Paulo, quais era a convicção de Paulo? A primeira coisa, irmãos, ele sabia que ele era livre. Romanos 8:1. Quer acompanhar comigo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Quem está em Cristo Jesus aqui? Amém. Por que você está preso a sofrimentos nesse tempo presente, irmão? Já não tem condenação mais, não. Nós somos livres. Mas nós gostamos de viver algemados. Nós gostamos de algemados. Nós somos livres. Mas eu tenho que ter convicção dessa liberdade, irmão. Senão eu vou ficar preso mesmo. Há coisinhas e mais coisinhas. Tu quer ver um aprisionamento? Eu não consigo cantar porque lá em 1647 alguém deu um grito na igreja, aquilo me assustou. Eu não consigo mais cantar para o Senhor porque eu veio. Meu pai, um dia, na barriga da minha mãe, ele deu um tapinha na barriga da minha mãe e eu tremia dentro da barriga da minha mãe. Eu já sou preso. Posso parar com isso? Vamos se libertar disso. Dessas prisões que ficam. E Paulo sabia, eu não tenho condenação nenhuma mais, eu sou livre. Amém? Amém. Segunda coisa, ele sabia o que tinha libertado. O capítulo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte.
Tem muitos de nós aqui, talvez, irmãos, que tem medo de morrer. Tem medo de morrer? Eu? Não. Nós devíamos se alegrar, irmão. Se chorar, como nós nascemos. Mas como morremos, eu estou indo para a glória. Ei, beleza, eu vou encontrar com aquele que eu passei 20 anos dentro da igreja. Aleluia! Vem, Senhor Jesus, desce dos céus. Agora que eu vou subir, eu estou com medo de morrer. É convicção para onde eu vou, irmão. É convicção que eu quero ser. Eu sou um cristão mesmo. Se eu sou um cristão, eu vou ter convicção. E Paulo sabia. Ele foi liberto por Cristo Jesus, o Espírito da vida. Ele sabia que tinha libertado ele. A terceira coisa, ele sabia que sozinho nunca teria conseguido ser livre. Versículo 13. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Irmãos, tem muitos de nós ainda caminhando pela lei. Muito. E Paulo está dizendo, a carne é fraca, meu filho. A carne é fraca, é enferma. Ela está doente. Ele sabia que tinha uma nova vida, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, se não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmãos. Isso que você está vendo, dá só uma cutucadinha no irmão do lado para você ver, sente assim, o bracinho gordinho, mas magrinho. Isso aí é uma carcaça, irmãos. Quem tem convicção de ser uma carcaça? Diz assim, eita carcaça velha. Isso é uma carcaça, meu filho. Ela envelhece, mas o espírito ainda é rejuvenescido, irmão. Nós não temos convicção de quando eu chegar no céu, irmão, essa careca vai sair, isso aí não vai ter mais. Esse aparelho aqui não vai precisar mais de ferradura na boca. Mas eu tenho que ter convicção que eu vou ter um corpo glorificado, eu vou para o céu com o Senhor. É convicção daquilo que a palavra diz para mim e para você. Mas tem gente que não acredita no céu, acredita mais no inferno que no céu. Não sei. E vai para o céu? Não sei. Uma situaçãozinha, não sei. Falta convicção. Falta convicção na igreja, irmão. Para nós realmente vivermos. Paulo sabia que ele tinha uma nova vida. Ele vivia agora não mais como a carne, mas como o Espírito. E nós também temos que viver como o Espírito. A igreja é espiritual, não é carnal. Ele vai buscar uma igreja espiritual. Pode ter certeza disso. Onde que eu estou? 5. Ele sabia, Paulo sabia as convicções dele. Condicionar sua mente, irmãos. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ele sabia condicionar a mente dele. Eu quero mais as coisas do Espírito. A carne é boa, mas eu quero as coisas do Espírito. Paulo dizia, eu tenho Espírito na carne. Ele dizia, quem vai me livrar desse corpo? Ele pendia para as coisas do Espírito. E aí você tem que ser a mesma coisa. Tem vontade de ver a Babilônia, taca o sapato para dentro da televisão. É a carne. E corre para o quarto de joelho, Bíblia, se lá, vai orar, bota o louvor. Você está se inclinando para as coisas do Espírito. Porque a carne é fraca. E Paulo sabia disso. Paulo sabia aonde encontrar descanso, versículo 6. Que ele diz assim, porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quando batia a aflição na carne, ele sabia, eu preciso para as coisas de Deus. Porque lá tem vida e paz para mim. Lá tem vida e paz para mim. Ele sabia quem queria agradar, irmãos, versículo 8. Estou indo aqui. Eu estou no 6 ou 7? Parei no 6, vou para o 7, né? Ele sabia quem queria agradar, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem. Viu, irmão? As atitudes que nós tomamos às vezes na carne agradam a Deus? Não. Paulo sabia que ele queria agradar, então tem que ir para as coisas do Espírito. Na carne não dá para agradar a Deus. Ele sabia a quem pertencia, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato está, de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é ele. Paulo tinha essa convicção, eu tenho o Espírito de Cristo, e eu agrado é a ele, pertenço a ele.
Ele sabia que morrendo viveria, versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Essa carcaça já está morta e condenada, irmãos. Ela vai para debaixo da terra, talvez uma roupa bonita, cara, num negócio de madeira, com um negócio dourado do lado, talvez uns 5, 6 amigos carregando. Vamos jogar lá, vamos jogar umas rosas, uma carcaça. Uma carcaça, eu quero dizer uma coisa: aproveita e dá flores agora, dá roupa agora, sapato agora. Você quer me dá tudo agora. Quando eu morrer, você só vai lá e bota lá dentro teu, você não dá mais nada. Porque depois de morto eu não vou usar nada. Mas me dá agora o sapato bonito, o paletó bonito, né? Menos a caixa bonita eu não quero. Faz outra coisa com ela. Todo 9, 10. Ele sabia que viveria novamente mesmo estando morto. Versículo 11. Eu sei que está cansativo, mas Deus colocou essa palavra para me ministrar para você. Versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal. Você tem convicção disso, irmão? Que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus vai te ressuscitar também? Ah, não, eu ressuscitar não. Está doido? Quem é que tem convicção disso? Tem que ler a Bíblia, irmãos. Porque é o que a Bíblia está dizendo. E quando ele vir, vai ressuscitar vivos, vai chegar diante dele os vivos e os mortos. Então morre com ele, irmão. Por favor. Morre com ele. Ele sabia que era filho. Versículo 14, ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo tinha convicção, irmãos. Eu estou quase terminando. Ele sabia que não podia voltar à escravidão do pecado e nem temer o pecado. Versículo 15. Ele tinha sido adotado e recebido o Espírito por meio do qual clamamos Abba, Pai. Papaizinho querido. Se você não consegue falar isso com a sua boca, dentro de você tem algo assim: papaizinho querido. Abba, Pai, eu te quero. Eu te desejo, que nem aquela canção. Mas a nossa carne não deixa sair isso para fora, talvez. Está aprisionada. Ele sabia, irmãos, que ele tinha uma herança a receber. Versículo 17. Ele diz que era herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, comprado por alto preço. Quem é herdeiro tem herança ou não tem? Tenho. E Paulo dizia: eu sou herdeiro de Deus e sou co-herdeiro de Cristo. Ele tinha convicção dessas coisas, mas quem é que, na nossa mentalidade, mas que herança é essa? Será que não dá para vir dinheiro antes para mim comprar minha casa? Será que não dá para mim comprar meu carro, usufruir aqui no tempo? Não, não é para a carne, irmãos. É para o Espírito. É para o Espírito. Estou terminando. Ele sabia que tinha um caminho para percorrer antes de receber essa herança. Aí é quando ele pega. Antes de tudo isso, Paulo tinha um caminho. E olha o que ele diz no versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, e com Ele. Quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão. Ninguém gosta de sofrer. Então ninguém vai herdar nada de Cristo. Nem eu, nem você. Porque Paulo está dizendo: se com Ele vamos herdar algo dele, com Ele sofremos também. Se você ler Colossenses 1:24, Paulo está dizendo que ele sofre as dores. Vamos abrir lá comigo, Colossenses 1:24. Eu li essa palavra antes aqui com os irmãos. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando assim, o mistério do Evangelho. E olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: agora eu me alegro nos meus sentimentos por vós. Você se alegra sofrendo de outra pessoa? Paulo está dizendo isso para nós. Nós precisamos ser uma igreja que se alegra no sofrimento por outros. E ele diz assim: e preenche o resto das aflições de Cristo. Cristo ainda está sofrendo, irmãos. Sabe por que ele está sofrendo? Porque ele está sofrendo tudo que tinha que sofrer.
mas ele tem que buscar a noiva dele. E quando eu li isso, eu fiquei pensando assim: Cristo ansioso pela noiva, esperando a minha noiva, tão lindinha, tão fofa, tão cheirosa. Olha o que estão fazendo com a minha noiva. Olha o que aquele pastor está fazendo com a minha noiva. Eu quero buscar ela, mas eles não dão jeito. Olha o que aquela igreja vida está fazendo com parte da noiva. E Paulo está dizendo, ele está dizendo para nós: preenche o resto das aflições de Cristo. Aonde? Isso, irmãos, não é na careca do pastor, é na minha e na sua carne. Quando nós sofremos, nós preenchemos as aflições de Cristo na nossa carne. Como? Para que preencher a aflição? Para organizar a igreja dele. Para organizar a igreja. E daí diz assim ainda, enquanto Paulo continua dizendo: cadê ele? Perdi. Na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? Viu, irmãos? Quando a gente sofre por causa do Evangelho, é a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, quando eu não quero passar os sofrimentos que Cristo passou, irmãos, eu não estou nem aí com o corpo de Cristo. Daí eu vou comer e beber indignamente. Enquanto aí, isso para mim. Irmãos, é muito sério ser igreja. É muito sério querer ser um crente. Jesus já advertiu isso. Se você ouve, é melhor que você nem ouça. Pega uma pedra, põe que eu ouvi, fez bobagem, pega uma pedra. Eu estou, usando minhas palavras. E te atira no fundo do poço. O que você ouvir é para mim, pastor. Isso é para ti, que teu filho, tua bateria, tua esposa, que diz que é pastora, tua filha que quer dançar e mais 2 líderes da igreja. Pega uma pedra e joga no fundo do poço, amarra no pescoço e atira. Porque ele vai buscar essa igreja e você faz parte dela. E isso traz sofrimento. Traz muito sofrimento, amém? Olha Romanos 8,18. Eu estou passando alguns versículos, mas olha como Paulo era tão convicto disso. E esse versículo é tão bonito, eu gosto tanto dele. Algumas pessoas recebem mensagem minha às vezes com esse versículo. Paulo diz assim, depois que ele dá toda essa explicação, ele diz: eu considero que os nossos sofrimentos, tem uma versão que diz: ou porque por mim tenho por certo as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é uma igreja, irmãos, que as aflições que você está passando hoje não para por causa delas. Não fica tristinho, não. Isso não se compara com o que vai acontecer com a igreja dele. Não tem comparação. Mas nós gostamos de olhar para a aflição. Está difícil, não quero mais. Ela já viraram aquele, não sei o que é aquilo lá, fedorento. É mais aflição, sofrimento. Convicção de Jesus, irmãos, estava em Paulo e precisava estar na igreja hoje. Jesus foi um homem convicto, não veio para ver da pedra. Foi muito convicto do que ele queria. Tanto que um grande discípulo, apóstolo dele, chegou lá e ninguém vai tocar em ti. Jesus poderia dizer: pá, Pedrão, obrigado. Reúne os 12, mais os 70, os outros 120. Avisa o pessoal no morro, mas dentro comida, não deixa que ninguém toque em mim, por favor. Se afasta de mim, porque eu tenho convicção do que eu vim fazer aqui. Eu tenho que fazer. Você tem convicção, irmãos? Você é um crente, um cristão, um membro dessa igreja, um pai de família, um marido exemplar, uma esposa, um filho, um jovem crescendo, que tem convicção. A gente precisa dessa convicção, irmãos. A gente precisa se espremer mesmo e dar a cabeça na parede. Porque a gente está brincando de ser crente. Eu estou brincando às vezes de ser pastor. Precisamos, irmãos, ter convicção. Amém? Porque a glória a ser revelada, precisa de uma ação em nós. Ser convicto. Enquanto a igreja não ser convicta, irmãos, a glória não vai poder ser revelada. Terça-feira eu queria te convidar, até botei aqui para não esquecer. Eu estava lendo o resto de Romanos 8, você vai ver, se você ler no versículo 19 em diante. Tem alguns gemidos ali. Gemido da natureza criada, o gemido do Espírito Santo e o gemido que o homem, o ser humano está gemendo. Sabe por quê? Esperando o quê? Quem é vindo? Manifestação minha e sua, para mudar a natureza criada.
O Espírito Santo está gemendo, esperando. Toma posição. Toma posição. Toma jeito. Toma jeito, igreja. Toma jeito. Não tomei para gemer, Espírito Santo. Deixa de gemer. O gemendo sou eu de dor na coluna de noite. Olha o sofrimento, a aflição que eu estou. O que você tem crido, o que você tem por certeza, o que você tem considerado verdade. Talvez quantos de nós hoje aqui, irmãos, eu não tenho medo de falar, não, está aqui sem convicção nenhuma do que está fazendo aqui. Está aqui, não sabe nem por que está aqui. Está aqui, não sabe nem quem é Jesus, não entendeu ainda. Que convicção é essa? A diferença é que a minha convicção cresce na medida que eu quero mais de Jesus, eu quero mais de Jesus, eu quero aprender desse Jesus. Se ele mudou a tua vida, pastor, se ele mudou a vida do João, do Paulo, de tantos homens, tantas mulheres, eu também quero esse Jesus, eu também quero. Eu quero, e aí a convicção começa a vir. Aí você começa a ver mudança e não mudança, e a convicção começa, você começa a botar pé em cima, é como se você andasse sobre as águas. Pedro disse: és tu, Senhor? É, sou eu. Então eu vou, tenho convicção que é tu, conheço a tua voz. E foi. A gente pode andar por sobre as águas espirituais, levar para a beira de lagoa, correr por cima das águas, correr afogado lá e dizer que eu disse para você caminhar em cima das águas. Tá bom? O que tem atrapalhado essa convicção, irmãos? Bem rapidamente, quando eu estava na Bahia, vai fazer 5 anos atrás que eu saí, uma só palavra, Deus me deu essa palavra, quando eu estava estudando, Deus me deu essa palavra e disse: seu Márcio, aquilo foi convicção. Na mesma hora que eu recebi o convite para pastorear essa igreja, irmãos, acabou. É como se algo tivesse saído dentro de mim assim, como se algo, a vontade de ganhar dinheiro, a vontade de ter carro, a vontade de ter um monte de coisas saísse dentro de mim. E dissesse: eu te escolhi agora para cuidar do povo. E Deus disse: isso é convicção. Isso é convicção. Ah, mas isso é para ti que era pastor. Amados, há milhares e milhares e milhares de pessoas esperando a manifestação da igreja. Isso só vai acontecer quando tiver convicção, que eu quero sair. Você sabia que lá em Santo Antônio, na nossa chácara, já tem 3 pessoas que estão largando o seu serviço para morar dentro da chácara? Não é serviço para você querer fazer a mesma coisa, não. Mas são pessoas que creem e têm convicção disso. Jovens largando o serviço. Pastor, eu quero morar dentro da chácara. Eu quero cuidar da chácara. Eu quero cuidar de drogado, de mendigo. É isso que eu quero. Convicção. Sabe por quê? Porque Deus arranca o desejo de querer ter carro, dinheiro, namorado, beijar, fazer umas coisinhas para cuidar de vidas, irmãos. Porque essa é a manifestação que a igreja está esperando. Talvez você não é chamado para dentro de uma chácara, mas é para edificar a sua família. É para fazer qualquer outra coisa para o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pelo amor de Deus, se você não quer estar aqui por causa do Evangelho, procura uma igreja, irmãos, que prega prosperidade, no dia do casamento, no dia não sei do que, o dia disso, aquilo. Eu não sou contra, mas lá é melhor para você. Porque, irmãos, nós precisamos viver o Evangelho. Amém? Amém. Tem umas olhadas, pelo amor de Deus. Mateus 24, 13. Eu prometo que terminar, eu sempre falo isso, né? Sabe o que acontece quando as pessoas não têm convicção, irmãos? A gente é suscetível ao engano. A gente tem a visão do MDA, célula, discipulado, coisa e tal. Mas a minha convicção, eu creio que a convicção dos irmãos, da maioria dos líderes que estão mais envolvidos nisso, não está na visão do MDA, não está na sigla, está em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque, irmão, Jesus ele advertiu um povo uma vez que tinha convicção em outras coisas, que achava que ele ia vir com espadas e um monte de coisa para fazer algo. Ele tinha as ferramentas. Mas Jesus disse assim: no fim dos tempos muitos virão em meu nome. De quem que muitos virão? Você viu como é fácil ser enganado? Não vai ser em nome de Alá, em nome de Maomé, em nome de Buda, em nome de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai ser em nome de quem que muitos vão ser enganados? Em nome de Jesus. E se eu não tenho convicção, se eu não conheço quem é o meu mestre, quem é o meu Senhor das Escrituras, é muito fácil me enganar, irmãos. Porque vai ser em nome dele que muitos serão enganados. É de Deus. É de Deus. É de Deus. Convicção, irmãos, é mergulhar nas Escrituras e saber: não, para aí. Opa! Era o Senhor de verdade, o meu Senhor.
No final dos tempos, irmãos, muita coisa vai ser ajeitada. E muito crente vai, agora ajeitou o país, o mundo, a nação. Nós vamos ser enganados. Nós vamos ter que precisar de muita convicção. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E você me desculpa se de repente você deve estar pensando assim, ou se o inimigo disse assim no seu ouvido, assim, por exemplo, o inimigo pode ser assim, ó, o pastor está pregando o evangelho masoquista, é para sofrer. Não estou pregando o evangelho masoquista. O pastor está pregando o evangelho do conformismo, é você se conformar. Não estou pregando isso para você se conformar. Quero confrontar você, porque o evangelho transforma, ele não conforma, ele transforma. Amém? Amém. Ele transforma, ele não diz, eu sou um miserável. Não, você não é um miserável, nós somos filhos de Deus. Eu não posso ficar conformado, meu casamento é desse jeito, mas Jesus disse que me ama assim mesmo. Eu vou para ele do jeito que eu estou mesmo. Não, se você vai até Jesus do jeito que você está, você vai ser transformado. Pode ter certeza, amém? Mas que evangelho é esse, pastor? Vamos tentar. Que evangelho é esse? Mateus 24:14. Um versículo, se você ler Mateus 24, irmão, você vai ver o prenúncio do fim. O que está acontecendo? Se você ler a identidade, meu Deus, é isso aqui mesmo. Mas lá no finzinho, Deus diz assim, Jesus diz assim, olha, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então vai vir o fim. Então não vamos pregar o evangelho do reino. Vamos deixar como está. E daí a gente aproveita mais um tempo na terra. Não, irmão, é tempo de nós pregar o evangelho do reino para vir o fim mesmo. Amém. Mas quem é que quer passar pelo sofrimento do fim? Tem que pregar o evangelho do reino. Tem que se sujeitar ao evangelho do reino a ser pregado. O evangelho do reino para ser pregado e não negociado. É o evangelho do reino em todo lugar, para testemunho de todos a todos. Então virá o fim. Anota aí comigo. Não vou ler isso aqui. 2 Coríntios 5, 1 ao 7. 2 Coríntios 5, 1 ao 7. Filipenses 3, 10. Colossenses 1, 24. E Hebreus 2, 10. Estuda lá, irmão, isso aí. Fala sobre convicção. Fala, irmão, muito convicto. 2 Coríntios 5, 1 a 7. Filipenses 3, 10. Colossenses 1, 24. E Hebreus 2, 10. Amém? Convicção, segundo o dicionário, é uma certeza que vem através de fatos ou razões que geram um convencimento. Você é convencido pelo Evangelho? Quando começa o burburinho, as cabeças mexendo, o povo está cansado. Daí é hora de alguém cair da janela e o pastor descer, botar a mão e ressuscitar o morto. Foi assim com eu. Paulo pregou não sei quantas horas. Tinha um jovem, se você não sabe, está lá em Atos, capítulo, não lembro agora. Tinha um monte de gente ouvindo lá no cenáculo, se não me engano. E Paulo pregava, e o povo se amontoava e tinha uns jovens sentados nas janelas. Tinha um pouco músico. Amém. Daqui a pouco o jovem daquele, caiu lá no segundo andar. Paulo desceu lá, botou a mão e ressuscitou ele. Quem conhece essa passagem? Eu, você não vai se cuidar, você não vai ver cabelo, tem que ressuscitar. Se você não é convencido, irmãos, da Bíblia e da sua salvação, não vai ter transformação de vida. Se você não é convencido que aqui existem palavras de vida eterna, ensinamentos para mudar, seja o que for na sua história, não vai haver transformação de vida. Eu era um cachaceiro, bebum, sem vergonha, pagodeiro, metido jogador de futebol, brigava com a minha esposa, machão. Andei quantos quilômetros daqui até o centro? 8 quilômetros, mais ou menos. Com uma bolsa, macho, fui embora, te larguei, cheguei lá e voltei para casa. Sério? Porque Deus que não é agora, não adianta resistir. Faz tempo isso, né? Faz tempo, não foi ontem, pelo amor de Deus, né? Por isso que o pastor ficou 2 semanas sem vir o culto, viu? Tinha separado. Meu amigo, aí sim, né? Aí sim, daí pra frente. Glória a Deus. Você, irmão, que está aqui ouvindo essa palavra, ouvindo tanto, você já conhece Jesus. Você sabe que Ele é poderoso.
Você não sabe? Quem sabe que ele é poderoso? Ele é poderoso. Ele tem te sustentado, tem te guardado, tem te ajudado. Você sabe que ele é poderoso. Só que tem dois caminhos no meio desse processo para nós, irmãos. O primeiro caminho é abandonar tudo. E dizer, não quero mais. Não quero. É muito difícil, Márcio. Olha tudo que tu falou aí, olha, é muito complicado. Eu larguei fora. Mas tem um outro processo que é fácil. E agora eu termino com esse versículo. Abre Lucas 24, 29. Vai vir com mais um, quer ver? Lucas 29, vou terminar mesmo. Lucas 24, 29. Os irmãos do Ministério podem subir já. Lucas 24, 29. Ali, irmãos, tem uma passagem muito conhecida que é os dois discípulos caminhando em Emaús. Esses caras, eles devem ter visto tantas coisas de Jesus, eles devem ter caminhado com Jesus, viram os milagres, e de repente Jesus é levado para a cruz, lá crucificado, morto, os caras olham assim, olha, acabou tudo. Terminou a esperança, terminou a alegria, terminou. E eles então saem de Jerusalém e estão indo embora para a cidade deles. Viram a aflição, sentiram o sofrimento, sentiram-se tristes, abandonados, sem perspectiva, sem esperança. Tudo que eles tinham era Jesus. Talvez eles abandonaram família, tudo para andar, subindo montanha, descendo montanha, talvez andavam dentro de barquinho, atrás de Jesus. Talvez ouviram a administração de Jesus e se alegraram tanto. Talvez foram curados, viram pessoas serem curadas. Mas quando esse Jesus foi para a cruz, morreu, acabou a história deles. Eles querem ir embora. Então eles estão indo embora e o homem aparece para eles e começa a caminhar com eles, começa a conversar com eles. E eles, por que vocês estão tristes? Tu não sabe, só tu não sabe, todo mundo sabe que o Cristo, aquele que ia vir, coisa tal, morreu, foi morto, foi botado lá, os caras mataram ele, só tu não sabe. E Jesus continuou caminhando com eles, continuou caminhando. Quero dizer para vocês, irmãos, independente daquilo que nós estamos pensando que não dá mais, Jesus continua caminhando com você. Você está aqui hoje, não é porque você fez suspeito porque alguém te botou dentro do carro. O Espírito Santo chegou em você, te pegou pela mão e disse, eu tenho uma palavra para te ouvir. Eu tenho algo para te ouvir. E te trouxe até aqui. Você sabia? Isso é convicção. Eu tenho convicção disso na tua vida. Mas esses homens, quando Jesus disse assim, já que está difícil, eu acho que não dá, Jesus disse, estou indo embora. Pode ler no capítulo 24, 19, 13 em diante. Estou indo embora. Mas daí no 29, ele diz assim, ó, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. Sabe qual é a maior decisão que nós temos que fazer para Jesus nesses últimos dias de desânimo, cansados mesmo, de tristeza, que eu sei que todos passam. Uns mais, outros menos, e Senhor, está difícil, minhas esperanças acabaram, meus sonhos já foram, é muito sofrimento, mas Senhor, fica conosco, fica comigo, me ajuda mais um pouco. Eu não entendo ainda algumas coisas, mas fica comigo. Meus filhos não entendem, meu marido, minha casa, ninguém me entende, mas Senhor, fica comigo, fica comigo. Você pode ter certeza, irmãos, que Jesus nunca te abandonou. Nunca vai te abandonar. Agora nós podemos abandonar. Fica de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Pedindo de misericórdia para Ele. Começa a orar a Deus. Começa a dizer talvez isso, Senhor, fica comigo. Eu quero ter essa convicção dentro do meu coração. Eu quero ser uma pessoa convicta a tal ponto que eu vou ver a minha história mudada, eu vou ver a minha história transformada. Eu vou ser liberto dessas mentiras, eu vou ser liberto das drogas, talvez, eu vou ser liberto de tudo quanto é tipo de engano do inimigo. Mas só fica comigo, eu quero viver a plenitude do Evangelho, eu quero pagar o preço, eu quero ser convicto. Sabe qual é a palavra de ordem para a igreja, irmãos? É a mesma que Jesus deu para Pedro. Pedro, quando tudo
tu te converteres, Pedro. E Pedro andava, corria, via milagres, caminhava por sobre as águas. E Jesus disse: quando tu te converteres, talvez falta isso para nós, conversão de verdade, arrependimento, convicção. Quando Pedro ficou convicto disso, no final da vida dele, para quem não sabe, ele disse assim: olha, vocês querem me crucificar, me crucifiquem, mas não igual ao meu mestre. Bota ele de cabeça para baixo. Convicção, irmãos. Amém? Vamos adorar o Senhor. Adore Ele, clame a Ele. Peça com todas as vezes, Senhor, gera convicção no teu coração. O meu casamento vai dar certo. A minha escola vai dar certo. Os meus filhos vão conseguir sair dessa. Aleluia.
Seria fácil apontar, seria fácil dizer nomes. Eu posso citar alguns nomes, até que são pessoas íntimas minhas. Eu posso dizer assim, Evangelho, convicção de mudança. Convicção de dizer, não, agora vai dar. Agora vai dar, né, Sabrina? Né, João? Convicção que é esse Cristo que eu quero. Amém. Quantas pessoas, irmãos? Né, Leandro? Convicção que eu vou esperar. Né, Rodrigo? Quantas pessoas, pais, mães, quantas pessoas convictas, Beto? Convicção que é melhor largar o pagode e estar tocando para a igreja do Senhor. Paulo, convicção de que é melhor parar de andar que nem louco. Joel, quanta convicção, irmãos, quanta gente nós temos do lado. Jovens, quanta convicção de estar domingo à noite ouvindo a palavra de Deus. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Irmãos, há tanta gente convicta no que quer aqui, irmãos. E Deus assim, já tem gente se manifestando, Carlinhos, quanta convicção de vir para cá e dizer, eu quero estar lá contigo na igreja. Seu irmão, quanta convicção nós precisamos mais, irmãos. Talvez a gente olhe e diz assim, mas isso é para Paulo, não, isso é para o Márcio, é para o Débora, é para os irmãos, é para a Maria, é para a Maria, é para o Neguinho, é para o Rafa, é para o Marco. Quanta
espírito de desânimo no nosso meio, a todo espírito de morte no nosso meio, a tudo aquilo, Senhor, apontará da tua palavra, do teu evangelho. Eu oro para que o teu Espírito Santo abra a mente e o coração de todos que estão aqui nessa noite, para que, Pai, uma palavra sobre convicção venha ser gerada ali no coração de cada um. Eu declaro casamentos restaurados nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, relacionamentos restaurados nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu declaro cancelada toda enfermidade sobre a vida desse irmão nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poder e a administração de tua palavra nessa noite. Amém? Amém? Bota a mão no seu peito assim. E assim, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa convicta pelo teu evangelho. Senhor Jesus, jamais eu irei retroceder diante da tua palavra. Me ensina, Senhor, a viver pela fé no nome do Filho do Senhor, que é Jesus. Aleluia! Amém, queridos? A convicção não é comprada, irmãos. A convicção é gerada. É gerada. Ela tem que ser gerada dentro de nós. Cada dia, cada vez que você lê e diz, nossa, é isso que eu quero. O diabo não pode roubar o teu marido, a tua esposa, a tua história, a tua família. Está escrito no livro da vida de história. Desde quando estava no ventre da tua mãe, o Senhor escolheu. E se ele escolheu, irmãos, não é o diabo que vai roubar a rede dele, não. Mas a gente precisa ter convicção para ele mudar. Paulo era um cara obediente à palavra do Senhor. Por isso ele tinha convicção. Não adianta ter convicção, mas quando Deus me pede algo, isso não. Isso aí eu não quero. Não é convicção. Isso não é convicção. E o Senhor vai, toda vez que você abrir a palavra, o Senhor vai te mostrar o que Ele quer. Se você for convicto que você é filho, herdeiro, você é livre, mas é isso que eu quero ver. É isso que eu quero. Não se assuste quando eu pego, quando eu falo. Nossa, o pastor é 5%. Não, Deus me cobrou tanta coisa. Sabe qual é a área que Deus tem brigado? Eu tenho brigado com Ele. Mas eu nunca ganho. Coisa engraçada. A área que Ele tem mais me cobrado, cuidar da minha esposa. A área que Ele tem mais me judiado, cuidar da minha esposa. Cuidar dela. E às vezes eu me pego errando e Ele diz, cara, você está com a Bíblia na cabeça. E eu leio a Bíblia, e eu vou lá e faço errado. Eu me arrependo que Deus, eu vou fazer certo. Eu vou morrer contigo, vou morrer tentando. Eu vou conseguir. E eu pergunto para Deus, por que eu digo para ti que vou fazer e eu não consigo fazer? Porque eu estou tratando a tua fé, eu preciso ser perseverante. Se tu crê em mim, tu vai continuar errando mesmo. Não é pela tua vontade, para mim. A gente vai chegando, a gente vai conseguir. Mas eu tenho que querer, irmãos. Meu pastor disse assim para mim, que não casou com a igreja, casou com a tua esposa. E naquilo, irmão, nós estávamos de férias. E aquilo eu vi Deus falando, viu? Eu vou usar as pessoas para falar para ti, que eu quero que faça a pessoa. Eu estou de férias hoje. Mas eu voltei ontem, eu estava louco para dar um culto de ele para pregar. Ele me liberou. Mas é sempre esse caminho. Imagina, a gente não casou com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é noiva dele, não é com noiva. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Os maridos, cuidem das suas esposas, vamos cuidar delas. Vamos cuidar delas como Cristo cuida das suas igrejas. Agora para as esposas, agora vem. Oxe!
Esposas, santifiquem seus maridos. Ame eles. Uma verdadeira igreja de Cristo ama ele. Ele vai buscar segredo, amém? No contrário, irmãos, é Evangelho 1,99. E maridos, agora vai para vocês de novo. Deus está mandando falar, vou falar. De que jeito Cristo amou a sua igreja? Maridos, sabe aquela mulher ranzinza, chata, incomoda? Dê a vida por ela. Dê a vida por ela. É desse jeito que Jesus fez pela glória dele. Para as mulheres, palavra do Senhor, e eu estou falando isso para você levar de convicção. A palavra do Senhor, se as mulheres tiverem convicção nisso, elas mudam a história. A palavra do Senhor diz assim: mulheres, você ganha o marido como? Eu não ouvi as mulheres, como? Boca calada, tem silêncio. Porque a mulher, ela santifica até o marido incrédulo. Convicção, mulheres. Eu vou ficar quietinho, eu sou convicto. Essa palavra manda eu ficar quieto, eu vou santificar ele, eu vou ficar quieto. Viu que é convicção, é muito sério. Amém? Do jeito que você está, vamos trazer as ofertas. Não pega a unção. Traga suas ofertas. Depois eu vou dar mais dois recados. Vamos dar abraço. Aleluia. Esses tipos de
Eu acho que foi. Roteiro de figuração. Você sabe, no domingo eu tava aí. Para que a gente possa fazer. Em nome de Jesus. Amém. Antes de ir embora, antes do amém, quem nos visita aí nessa noite? Primeira vez, segunda vez. A irmã atrás, a irmã ali. Vocês estão vendo as irmãs dando um abraço para elas ali, as irmãs? Quem é que vai correr nada com esse abraço? Dá uns abraços, né? Quem não nada ali também, os homens aqui dão um abraço para o irmão ali. Vem. Irmãos, quem é que está sendo líder aqui a gente vai ter que morrer? Qual é o aniversário? Parabéns, quem mais tem aniversário aí, irmãos? João? Quem mais? Atenção. Irmãos, Vamos comer mais nada. amém? Pois não, amém? Gente, glória a vocês. Deus abençoe. Eu que gosto de ler, fico doida. Vai vir mais um monte. Agora tem que ir um monte. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Esse aqui eu dei de presente pra pastora Daila, do Profeta Raiz. Esse aí que eu ganhei da pastora Karina. Só de fotinho. Esse livro semana que vem vai vir sobre libertação. Muito bom. A tua filha, como é que tá? Hoje que eu pude ir lá de longe, né? Porque eu tô com pneumonia 3 semanas. Parecia que eu não ia resistir. Problemas, muito doente, enferma, nervosa, não poder chegar perto da minha filha. E ela precisando, querendo, né? Me ajuda, né? E aí hoje que eu fui na casa dela de longe, né? Mas é que eu e o Ricardo tivemos gripando e o Caleb, todos os três. Eu podia passar perto pra ela, mas ela tá assim, desmaiando, muito fraca, ainda de andador, sabe? Claro, não pode tomar banho ainda de chuveiro, não pode ficar de Mas ela não ficou com sequela nenhuma. Ela não ficou com sequela nenhuma. Que é a mensagem que a gente recebeu do dia. Ela tá puxando a perna, mas ela já tá sentindo um pedaço da perna. Do tornozelo pra baixo, ela sente só formigamento e a dormência. E anda de andador, né? Depois tem que dizer que é